Nós vamos tomar a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de hoje, de Marcos 16, do 15 ao 18. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Igreja de Cristo, povo muito amado mesmo do Senhor, nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos o que Deus, Ele tem de mais precioso nesta terra, cada um de nós. Nós somos tão preciosos para Deus, que Ele enviou seu único Filho nesse mundo de pecadores, para dar a vida por cada um de nós. Esse amor de Deus que não desiste de nenhum de nós. Esse amor de Deus que não perde a esperança de nenhum de nós. Assim como a mãe e o pai, que são mãe e que são pai de verdade, jamais perde a esperança pelos seus filhos. Assim Deus, que é Pai e que nos ama com amor superior ao amor de pai e mãe, Ele jamais perde a esperança de nós. Deus jamais desistirá de mim e de você. Saia daqui hoje com essa certeza no teu coração. Tem uma canção que diz: o tentador só procura te enganar, tu não vês, dizendo que tens
mil motivos, enfim, para abandonar. Abraço que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Deus te deu uma missão e proclamando está sem cessar teu nome. Celebra a vitória. Celebra a vitória. Então é isso que o tentador procura, nos enganar. Nos enganar com as suas mentiras para nos tirar da verdade da palavra de Deus. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem é para nós, igreja. Essa ordem não está condicionada somente ao padre e à freira, não, a todos nós batizados. Se és batizado, se recebeu o Espírito Santo, e recebeu porque foi batizado, a missão ela repousa em ti. A missão do ide, evangelizai e pregai a toda criatura. Não pense que você está dispensado. Não pense que você está dispensado. Eu vim à capela, ouvi o padre, ouvi o missionário, ouvi o pregador, participar daquele grupo de oração. Essa é só minha parte. Não, você não está dispensado. Você não veio só ouvir. Você veio experienciar Deus, viver Deus, sentir Deus, acolher a graça, a unção do Espírito Santo. Mas não é para ficar em casa saboreando, como foi bom, como foi bom, não. É para que você saia em missão. É para que você vá evangelizar. É para que você testemunhe Cristo aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Nós não somos telespectadores, irmãos, aqui. Você não veio assistir missa, assistir grupo de oração, assistir reza. Você veio viver, experienciar, se entregar e se comprometer. Já diz São Tiago que quem só escuta a palavra de Deus e não se compromete com ela é como uma pessoa que se olha diante do espelho e ao sair dali já não se lembra mais do seu rosto, da sua fisionomia. Jesus disse que quem escuta a palavra mas não põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa na areia. Quando a tempestade vem, meus irmãos, que investe contra a nossa casa vai cair, porque nós não estamos comprometidos com a palavra de Deus. Nós queremos só ouvir. Não. É preciso se comprometer. E esse compromisso exige de nós a doação de nós. A doação de nós. É isso que Deus quer. Que nós façamos sacrifícios, mas não mais de bezerro, de sangue de touro, de bode, de cabrito. Não, é a doação de nós, assim como Cristo se doou. Deus quer de nós doação, entrega. A entrega da nossa vida. O nosso sim. Eis-me aqui, Senhor. Esse ide, meus irmãos, volto a dizer, não pense que é só do padre não, porque se fosse só do padre, nós estaríamos isentos, então Deus não iria cobrar de nós, mas quando nós comparecer diante dele, se comparecermos, ele irá cobrar. Evangelizastes, falastes de mim, testemunhastes o amor que eu derramei no teu coração, e quanto mais nós sentirmos, mais nós seremos cobrados. E quanto mais nós experienciarmos, mais nós seremos cobrados. E quanto mais nós conhecermos, mais seremos cobrados. Diz a palavra. O servo que sabe qual a vontade do seu Senhor e nada lhe preparou, será açoitado com muitos golpes. Mas aquele que desconhecendo nada preparou, será açoitado com menos golpe. Nem o que não sabe e nada fez, não será dispensado do chicote, diz a palavra. Então, meus irmãos, que entendamos que esse ide e evangelizai é para todos nós. Por isso, toma consciência. É preciso, meus irmãos, irmos todo dia à palavra de Deus, porque é que Satanás tem tirado a Bíblia,
da mão do povo. Por que é que Satanás tem tirado a Bíblia do único movimento que fazia questão para onde ir levar a palavra de Deus? Renovação carismática, nem nós estamos mais levando a Bíblia. Cadê a Bíblia que vocês ganharam? Cadê a palavra de Deus de vocês? Meus irmãos, e é preciso abraçarmos essa palavra com todo amor, mas também não é só trazer para o grupo, é que a gente a medite todo santo dia. Todo santo dia. Como você se alimenta todo santo dia. E tem gente que quer se alimentar não só todo santo dia, mas se possível o dia todo comendo que nem lagarta. O Espírito também deseja alimento. Nós estamos alimentando o Espírito? Ou será que nós esperamos só para de 8 em 8 dias no grupo de oração? Você deixa para se alimentar de 8 em 8 dias? O seu corpo, ele tem capacidade de esperar 8 dias? Não! O nosso espírito, meus irmãos, também reclama essa alimentação. É preciso todo santo dia irmos à palavra de Deus, porque Satanás sabe que esta palavra, ela cura, ela salva e ela liberta. Ele sabe disso. Por isso que ele nos tira da palavra. Pregadores como nós, muitas vezes somos enganados pelo maligno e não vamos à palavra. Pregadores que só pegam quando vai pregar. Está assim. Por isso que os movimentos estão do jeito que estão. Não temos amor mais à palavra de Deus. E porque o inimigo nos tira primeiro a palavra? Porque ele sabe que essa palavra é poderosa, meus irmãos. Essa palavra, ela cura, ela salva, ela liberta. Muitos de nós que estamos na caminhada, que fomos libertos do alcoolismo, da prostituição, das drogas, aqueles que estavam perdidos no mundo da droga. Frei Jorge da Paz, que Deus o tenha, fumador de maconha. Pega o testemunho de Frei Jorge da Paz. E quando ele começou o processo de libertação dele, sabe onde foi que ele encontrou a graça de vencer o anseio pela maconha? Lendo a palavra de Deus. Quando vinha a vontade de fumar a maconha, ele ia para a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. E foi ali que ele encontrou a cura e se tornou um padre, um frei, e tão abençoado. Quem conhece Frei Jorge da Paz ou conheceu? Quem não conheceu, vai no YouTube, pesquisa. E essa palavra, ela cura, meus irmãos. Cura, e como cura. Mas o inimigo tem enganado a cada um de nós e tem nos tirado dessa fonte de cura. O WhatsApp, as redes sociais, tem nos tirado da palavra de Deus. Quantos de nós ficamos 24 horas com o nosso telefone na mão, olhando uma coisa ou outra, mas não temos tempo para a palavra de Deus? É preciso, meus irmãos, pedir a graça ao Senhor que nos liberte desses grilhões que tem nos impedido de ir à palavra de Deus. Essa palavra cura, essa palavra salva, essa palavra liberta. A igreja está de pé pela força da palavra anunciada. Faça a experiência. Quando nós estamos meditando essa palavra todo santo dia, acontece em nós exorcismo. Espíritos são exorcizados. Tantos demônios que estão envoltos de nós, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso olhar, nos nossos ouvidos sussurrando, pensamentos negativos, pensamentos de desistência, pensamento de ódio, de raiva, que ficam ali, e é a palavra que vai exorcizar esses espíritos. Quando você lê essa palavra, que de repente você se despreguiçar
e gemer e se espreguiçar, saiba que está acontecendo uma libertação. Porque essa palavra ela exorciza. Era quando Jesus estava anunciando a palavra que os demônios se manifestavam, gritava de terror, ficava atormentado. Que tens tu conosco, vieste nos atormentar? Presença de Deus, palavra de Deus, é tormento para o demônio. Por isso, meus irmãos, veja como é difícil a juventude querer a palavra de Deus. Como é difícil nós amarmos mesmo essa palavra de Deus a tal ponto de que nós possamos debruçar sobre ela, nem que seja um pouquinho, todo santo dia. Ide e anunciai. Agora o Senhor, Ele envia com poder, com autoridade. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está bem clara a palavra? Jesus não tem um meio termo. Aí diz assim: aquele pregador é radical, mas radical é Jesus. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não tem meio termo. Jesus é bem claro, meus irmãos. Então não adianta queremos tapar o sol com a peneira. Não adianta queremos enganar. Não, mas o pregador acolá disse: Deus é amor, e aí vamos viver, aproveitar. Se der tempo a gente vai aí ouvir o que Deus quer de nós. Não tem meio termo. Uma pessoa me mostrava hoje no trabalho, lá no computador, mexendo, disse: olha aqui, uma tal de uma pastora com mais de 3 milhões de seguidores, pedindo um pix. Manda o pix que eu faço uma oração por você. E aí os bestas mandavam o pix e ela fazia uma oração. Aí, se eu não me engano, Mateus 10:8, deixa eu ver se é mesmo essa passagem. As pessoas, por desconhecer a palavra de Deus, caem nessa. Mateus 10:8: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Se Deus te deu o dom de curar pelos doentes, se Deus te deu o dom de expulsar os demônios, recebeu de graça deve dar. E as pessoas, por desconhecer essa palavra, ficam sendo enganado e achando que compra o sagrado. Minha gente, que tolice. Teve um certo Simão Mago que chegou perto dos apóstolos quando viu que o Espírito Santo se dava pela imposição de mãos. E Simão Mago, quando viu que as pessoas, quando os apóstolos colocavam a mão, era batizado no Espírito, ele queria comprar com dinheiro o dom de Deus e ofereceu dinheiro aos apóstolos: me dá desse dom que eu te pago. E o apóstolo disse: maldito seja tu e o teu dinheiro, se pensas que comprará o dom de Deus com dinheiro. Quem já se viu, meus irmãos, comprar o dom de Deus com dinheiro? E como as pessoas são enganadas? Porque foge da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitos estão ricos em suas mansões, com os seus carrões, indo a outros países se prostituir, gastar o dinheiro do povo com prostituta, com orgias. Depois volta ao Brasil para sugar novamente, e o povo ficando cada vez mais pobre e esses pastores cada vez mais ricos, sugando as ovelhas. Por quê? Porque o povo gosta de ser enganado. A verdade está aqui, meus irmãos.
Quando uma pessoa disser que reza em você, mas você tem que pagar, diga: maldito seja a tua oração, porque ela não é de Deus. Olhe, eu desafio na Bíblia, me mostre aonde Jesus cobrou. Jesus curou, Jesus expulsou o demônio, Jesus ressuscitou, Jesus atendeu o pai aflito, mãe aflita, mas Jesus nunca cobrou um centavo. E por que o povo se deixa enganar? Porque, meus irmãos, estão cegos à verdade. Deixa de olhar Cristo e fica olhando o humano, e o humano que não está em Deus. O humano que já escolheu o seu Deus, que é o dinheiro. Esses homens escolheram o seu Deus. Jesus disse: não pudesse servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. E eles já escolheram o seu Deus, é o dinheiro. É o dinheiro. Então eles enganam, eles matam, eles enganam o povo. Ele não quer saber se você vai colocar ali numa fogueira santa tudo que você tem, e se você vai chegar em casa só vai ter água no pote, se você vai chegar em casa, sei lá se vai ter energia que foi cortada. Eles não querem saber disso, meus irmãos. E o povo se deixando enganar. E quantos estão bilionários à custa do povo que se deixa enganar? Eu pergunto a vocês: quanto foi cobrado a vocês para pregarmos a palavra nesse grupo de oração? Recebestes de graça dai, de graça dai. Foi Jesus que disse. E Jesus aqui, ele disse à igreja. Aqui ele está dizendo à igreja, aos apóstolos. Então, qualquer igreja, seja qual for, se cobrar para pregar essa palavra, se cobrar para ir fazer uma visita a um doente, a rezar pelo doente, se cobrar por qualquer auxílio, diga que nem Paulo disse com Simão: maldito, não quero tua oração. Recebestes de graça dai. Agora, se a pessoa que é atendida, percebendo que aquela pessoa que veio é humildezinho, que precisa disso ou precisa daquilo, e queira dar de livre e espontânea vontade, é outra coisa. Mas a pessoa que vai assistir, que vai rezar, ou que vai numa comunidade pregar a palavra, dizer: eu vou para o X, eu faço uma oração em você, mas manda tanto para o meu Pix, senão não faço. Mas tem muitos, meus irmãos, que estão enganados. Muitos. Porque, como eu disse, acha melhor estar intertido na novela, acha melhor estar no Facebook, acha melhor estar no Instagram, acha melhor estar no WhatsApp, acha melhor estar em tantas redes sociais, e não quer estar naquela palavra que liberta. Então fica preso, como uma teia de aranha que vai engessando, enrolando, e quando der fé aquela mosquinha que foi presa, ela é comida, tragada pelos predadores. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, quando nós não cremos, nós seremos condenados. Condenado, meus irmãos, pela cegueira que nós permitimos ficar em nós. E nós somos condenados porque nós somos enganados, porque nós seremos usados por pessoas que já escolheu o seu Deus, que é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Ou amará um e dedicar-se ao outro, ou desprezará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, já disse Jesus. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Esses milagres acompanharão quem crê. Então Jesus não condicionou somente aos apóstolos. Eis aí, meus irmãos, o dom de cura, de fazer milagre, de expulsar demônio, não está somente nos padres,
Jesus disse: quem crê, quem crê, farão esses milagres. Você crê, crê. Agora é uma fé, é uma fé, é um crer de uma entrega, é um crer de um compromisso, é um crer de estar assim com Jesus. Não é um crer somente por abrir a boca e pronunciar, dizer que crê, porque, como diz São Tiago, crê faz bem crer, mas também os demônios crê e treme. Mas nem mesmo assim, só eles crê e tremer, eles que obedecer. Então é crer no sentido de estar comprometido, a obediência à palavra de Deus, a obediência a Cristo. É um crer de conhecer o coração de Jesus, que dilatado está por aquela lança até os dias de hoje, jorrando como uma fonte que não para de jorrar. Essa fonte ela só vai parar quando ele voltar. Essa fonte da misericórdia do coração de Jesus, que foi transpassado pela lança, ela jorra sem cessar até o momento que ele vier na glória. Agora, quando essa fonte parar de jorrar, aí pronto, findou-se. Quem aproveitou da fonte, bem, quem não tem mais jeito. É justiça. Então essa fonte está jorrando como fonte de misericórdia para nós. E se nós pronunciamos, confiamos em vós, não tem que ser só nas prédicas, só verbalmente, tem que ser nas nossas atitudes, na entrega do nosso coração, na entrega da nossa vida. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Imporão as mãos aos doentes e eles ficarão curados. Isso aqui tudo aconteceu. Diz que só a sombra de Pedro era tanto doente, que não dava para São Pedro ir botando a mão em cada um. Aí o que é que fizeram? Colocaram assim um corredor de doente. Era um sentado, era outro deitado numa maca. Aí diz que São Pedro passava e a sombra tocava, a sombra. E a sombra de Pedro, que tocava os doentes se levantavam. Paulo foi mordido por uma serpente, chegou numa certa aldeia de indígena, uns canibais que tinham lá. E quando Paulo foi pegar não sei o que lá, um graveto, alguma coisa para fazer a fogueira, uma víbora venenosa mordeu Paulo. E os indígenas ficaram ali olhando, já esperando ele cair, porque sabia que ele ia morrer, eles conheciam bem aquela serpente venenosa. E não aconteceu nada com Paulo. E depois eles começaram a querer fazer de Paulo um Deus adorar, porque Paulo não sentiu nada. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Aí nós pensamos: Senhor, por que é que a gente reza no doente e nada acontece? Porque a gente não tem fé. Porque a nossa fé é tão pouca, meus irmãos. Nós não cremos. Entendendo? O nosso crer é momentâneo. O nosso crer é por ocasião. É como se fosse um crer oportunismo. Se favorece eu creio. Se não favorece eu não creio. Quando esse crer exige de nós perdoar, amar, virar outra face para quem nos bate, a gente não quer mais crer nesse Jesus. Eu quero um crer de conveniência. Aquele que me convém eu creio. Quando o nosso crer nos manda estender as mãos àquele que nos fez mal, aí eu não quero crer nessa parte aí. Eu creio que naquela parte que diz que é olho por olho, dente por dente. Então um crer de conveniência. Não é o crer que Jesus quer que a gente creia. Não é a fé que Jesus quer que a gente tenha. Por isso nada acontece. Por isso que está cessando muitas vezes. A gente reza, o cara está doente, sai mais doente. Reza, pedindo a cura, no outro dia morre. Foi assim? Não foi nem no outro dia, né? Não foi nem no outro dia. Nós rezamos numa véia, a véia morreu. Deu nem tempo nós sair. Ah, pois é. É por isso que eu percebi que eu já vi um pouco já quando a comunidade não ia até Jesus ia até a comunidade. Aí não foi, né? Não foi Jesus, não, mas ele está em mim, manda eu ir contra você. Já está sentado mesmo.
A senhora estava com tanto... Estava bem um mês que o povo fazia sentinela na senhora, na velhinha. Um mês. E nós fomos lá, foi pedir a morte mesmo, não foi a vida não. E nós rezamos e pedimos que Deus levasse, porque aquela senhora, ela já tinha cumprido a missão. Ela estava penando alguma coisa, estava naquele sofrimento, alguma coisa. A gente fez uma oração: Jesus te perdoa, perdoa minha irmã agora. E fizemos lá aquela oração e pedimos que Deus perdoasse, que ela se perdoasse, que ela se lembrasse agora de quem ela não perdoou e perdoasse. E cantamos um cântico que os anjos estavam recebendo ela. E ali se despedimos da família. Deu tempo nós de chegar na casa do seu Lucas. No caminho para chegar, o cara veio de moto. Eita, a senhora já morreu. Louvado seja Deus. Deus ouviu as nossas orações. Outra vez eu chamei Monsenhor para ir dar o sacramento, né, da cura, né, a unção dos enfermos é o sacramento da cura, não é da morte. Monsenhor, tem um senhorzinho lá que está já partindo. E a família desejou, ele recebeu a unção dos enfermos. Vamos lá, e ele foi, veio comigo, um baixinho. Chegou lá, deu o sacramento, né, ao velhinho, o óleo santo, fez a oração e foi. Deu tempo, Monsenhor entrou na Hilux dele que ia descendo lá perto do cemitério, o velhinho começou a morrer. Morreu. Aí eu fui e disse a ele depois: Monsenhor, fui à missa, Monsenhor, o velhinho lá morreu. Ele disse: eu estava acabando de morrer, meu filho. Acabando de morrer. Então assim, a oração, ela tem a grande eficácia, que seja para aquele momento preparar aquela alma para ir, ou seja para a cura, certo? Mas nós devemos rezar. É como eu já contei aqui o testemunho do padre Emiliano Tardio. Fui jovem, rezado naquele padre pedindo a cura, e Deus ouviu e ele foi curado de uma tuberculose que estava em alto grau, e que os exames dele não eram nada bom, e ele sentia no corpo que não tinha. O corpo não testemunhava nada bom. Ele não tinha mais ânimo físico. E foi curado. Nós devemos ter fé, meus irmãos. Crer. Agora, esse crer que Jesus quer de cada um de nós é um crer não de conveniência. Me convém, eu creio. Não me convém, eu não creio. Não um Jesus que a gente vai lapidando, né? Você pega aquele tronco, você vai lapidando da sua forma. Não. A gente quer um Jesus da glória, mas não quer um Jesus humilde que se agachou para lavar os pés dos seus discípulos. A gente quer um Jesus que vem glorioso com a espada da justiça, mas não quer um Jesus humilde, manso, que baixou a cabeça e entregou a outra face. Por isso, meus irmãos, se a gente vai ler a vida dos santos, a gente vai ver como esses milagres aqui acompanharam a vida deles. Vai ler a vida dos santos e vai ver como esses milagres acompanharam a vida dos santos. A gente fica pensando como um São Sebastião da vida pôde ir até a morte, testemunhando Jesus, sendo um soldado do imperador. Agora deixou de ser um oficial do imperador, porque aceitou Jesus, e recebendo tantas oportunidades do mesmo imperador. Olha, Bastião, renuncia esse Jesus, esse cristianismo, que eu te dou mais uma oportunidade, eu te coloco novamente. Agora eu vou te subir de cargo. Tu não vai mais ser só um soldado, tu vai ser agora um oficial de patente, se tu renunciar essa fé. E ele fez uma experiência tão verdadeira de Cristo que disse: eu não posso renunciar o meu Senhor. Sebastião, a coisa não é brincadeira, ou tu renuncia ou tu vai morrer. E Sebastião não se importou se iam tirar a vida dele. Ele não renunciou. Meus irmãos, da onde vem essa força de uma fé tão grande de dar a vida por Cristo? Vai ler a vida de uma Santa Clara da vida? Quando aqueles bárbaros vêm entrando em Assis, que vai destina ao convento das Clarissas, tantas jovens lindas, mas que fizeram voto de castidade e viviam enclausurada lá naquele convento, e aqueles bárbaros que vinham de uma guerra, disse: vamos lá no convento, porque lá está cheio de moças bonitas e virgens. E eles queriam invadir o convento para violentar as irmãs. E as irmãs, sabendo daquilo, que escutava de longe aquela tropa de soldados que vinham, alvoroço, entraram em desespero.
E chegaram até que Santa Clara estava lá na capelinha do Santíssimo, dentro do convento, em adoração diante de Jesus sacramentado. E ela chegaram aflita: mãe, escuta, mãe, estão vindo para aqui, vão invadir o convento aquelas mulheres. Quem poderia defender ela senão o esposo dela? É assim? Quem é que defende? A família. Quem é que defende a honra da esposa? O esposo. E se ele amar, se ele tiver coragem, se ele for um cabra frouxo, ele defende não. Eu já vi um caso ali na rua que o cabra veio matar o cabra, e o cabra correu, pulou o muro, deixou a pobre da mulher grávida no meio, e o cabra matou a mulher de facada. E o cabra correu, e a mulher morreu pelo marido. Mas quem foi defender as irmãs? O esposo. Quem é o esposo? Jesus. Santa Clara olhou para elas e disse: minhas filhinhas, tenha calma, o nosso esposo não vai nos deixar só, ele vai nos defender. E ela vai lá no sacrário, abre, pega lá Jesus, coloca lá no ostensório. Você pode olhar lá no São Francisco, que tem Santa Clara com o ostensório, com Jesus dentro. Foi naquele momento que ela pegou, a imagem dela atrás, essa história, e ela subiu num certo degrauzinho que tinha no muro, e ergueu Jesus a hóstia santa. E aqueles homens começaram todos a ficar cegos. Cegou de ficar babatando, um puxando o outro. Mas não entrou no convento das irmãs. Porque fé, meus irmãos. Ela tinha certeza que Jesus não ia falhar, mas nós vamos pedir a Jesus com desconfiança. Será que ele vai atender? Nós vamos pedir a Jesus sem compromisso. Nem os políticos corruptos quer eleitor sem compromisso. Nem os políticos corruptos quer eleitor sem compromisso com ele. Imagina Jesus. Jesus nos quer com compromisso com ele, meus irmãos. Mas não é vacilando não. Chega ali o pai de santo que diz que resolve. Eu já esqueço Jesus, vou confiar no pai de santo, que de santo não tem nada. Chega as situações de corrupção para desviar a gente da fé, e o Espírito Santo dizendo: não vai por aí, mas aí a gente vai quebrando a consciência. Não, Jesus, mas tu sabe que eu preciso. Tu sabe que esse meu salário não está dando, Senhor. O Senhor também tem que ter piedade. Olha, aqui é uma oportunidade. Mas é errado. Mas nós não queremos saber de Jesus nesse momento. Nós pensamos em quê? Em aumentar a nossa condição financeira, seja de que forma for, ainda que seja traindo o Senhor. Aí como nós queremos ter autoridade diante de Jesus? Qual autoridade nós vamos ter diante de Jesus, meus irmãos? Se nós não estamos entregues totalmente a Ele. Por isso esses santos tinham autoridade. Nossa Senhora tinha autoridade. E tem muito mais ainda. E Jesus quer dar a mim e a você essa mesma autoridade de dizer: retroçata, Satanás, e o demônio gritar, se espernear, mas tem que sair, porque a voz que deu a ordem tem autoridade em Cristo. Jesus quer dar a nós essa autoridade. Quem tiver fé, o que é que a palavra diz? O que é que a palavra diz? Estes milagres acompanharão os que crerem. Olha os milagres que vai acompanhar quem crê. Expulsarão os demônios em meu nome. Nome de quem? É de Pedro? É de quem? De quem? Jesus. Então quem é essa pastora para dizer: manda um pix que eu rezo por ti? Que o pix para ela é no nome de Jesus, meus irmãos. Não é no nome de Pedro, de missionário A, missionário B, de padre A, padre B. É no nome de Jesus. Expulsarão os demônios em meu nome.
Vocês já conhecem, ou já conheceram, ou já passaram por essa passagem, em que era Paulo, não sei se Paulo e Silas, andavam numa certa comunidade expulsando demônio. E um pessoal vira aquilo. Depois foram copiar. Aí saiu 2 rapazes e chegou no canto, tinha um cabo endemoniado. Aí eles chegaram e foram lá e disse: em nome de Jesus que Paulo prega, sai desse rapaz. Aí o cabo endemoniado olhou, trouxe a: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Voou em cima dos cabras, deu um couro, quase mata os 2 cabras. O demônio disse: eu sei quem é Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são? Então muitas vezes o cara não tem intimidade com Cristo, não tem compromisso com Cristo, não tem uma caminhada com Cristo, não tem nada com Cristo e quer sair aí impondo as mãos e expulsando demônios. Você acha que esse demônio vai sair? Ele vai levar com ele. Aconteceu de nós ir uma missão lá do Baixio dos Lopes, e uma pessoa bem engajada na renovação, que é uma mulher, chegou numa certa casa, tinha um cabo que mexia lá com as macumbarias, e ela rezado lá, e ela mandou o cabo lá se desfazer do negócio lá, e ela mesmo pegou esse negócio, o cara disse que ela podia se desfazer, ela pegou para jogar no mato. Essa mulher passou mais de semana com esse braço doendo, trouxe a contaminação daquilo nela. Então, meus irmãos, devemos buscar compromisso com Cristo. Não é querer copiar, imitar. Vamos imitar. Vamos imitar aquele padre que ele chega e faz. Vamos imitar que dá certo. Vai, tu viu o que é que dá. Expulsarão no meu nome. E só se adquire em Cristo a autoridade se tiver comunhão com Cristo. Não é só se falar de Cristo. Até os ateus falam de Deus, mas não acreditam. Até os demônios diz a palavra que crê e treme. Crê, ele saber, essa crença do demônio é saber que Deus existe. O demônio sabe mais do que nós que Deus existe, porque ele veio de lá. Ele veio do céu, não foi daqui da terra não. O demônio veio de lá. Então ele sabe que Deus existe, só que ele não crê. Ou seja, ele não quer obedecer. Essa crença dele não leva à obediência. Então o que adianta nós dizer que crê e se nós não queremos obedecer? Que adianta eu dizer que creio, eu creio na palavra de Deus, eu tenho fé, mas a vida toda é uma negação que nem crê nem tem fé. Não, meus irmãos, é preciso crer no sentido de viver, de confiar em Deus, de confiar em Deus, de se lançar nos braços de Deus. A cruz está pesada, se lança em Deus. Não aguenta mais, se lança em Deus. O mundo todo diz que tu está sofrendo porque a solução é aqui, tu está indo para aqui. Se tu está indo para Deus, deixa o mundo todo dizer que tu está errado. Não vá se iludir com as propostas do mundo. É só em Deus. A gente cantou: somente em ti construiria a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Que não seja só cantar por cantar, que seja a nossa oração e um esforço para que nós possamos viver. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.